pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raimundo Pio, de Matemática, do Instituto Federal do Piauí, Campus Cocal. É um prazer estar aqui trabalhando com vocês nesse preparatório visando o classificatório 2022.1 do FPI. Lembrando, pessoal, que o nosso classificatório do FPI estão com inscrições abertas até o dia 12 de dezembro. Lembrando que a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 13. A gente pede para que vocês não deixem para a última hora, evitando assim algum imprevisto. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Então iremos iniciar com uma pequena revisão de racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador de uma fração é obter uma outra fração equivalente com um denominador racional, pois uma fração não se altera quando o numerador e o denominador são multiplicados por um mesmo número, diferente de zero. Então observe aqui o primeiro caso. O denominador é um radical de índice 2, ou seja, é uma raiz quadrada. Nesse caso aqui eu tenho 4 sobre a raiz quadrada de 3. Então, para fazer essa racionalização, basta multiplicar pela mesma raiz. No caso aqui, a raiz quadrada de 3, então eu vou multiplicar o denominador e o numerador por raiz quadrada de 3. Então, vai ficar 4 que multiplica raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 3 vezes 3, dá 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu vou repetir aqui o numerador, que é 4 raiz de 3. E aqui fica a raiz quadrada de 9, que vai sair exatamente quanto? 3. Então, a fração 4 sobre a raiz quadrada de 3, racionalizada, seria 4 raiz de 3 sobre 3. Então, esse seria o primeiro caso. O segundo caso é quando o denominador é um radical de índice diferente de 2. No caso aqui, observe que o denominador aparece uma raiz cúbica. Então, é diferente aqui o índice de 2. Nesse caso, eu vou multiplicar pela raiz de mesmo índice, se aqui é raiz cúbica, então eu vou estar multiplicando também pela raiz cúbica, certo? Só que aqui vai ficar 2 elevado, o radicando que é 2, elevado a diferença entre o índice e o expoente do radicando. Esse 2 tem expoente 1. Então, eu vou pegar aqui a diferença de 3 menos o expoente do 2, que é 1, vai ficar exatamente quanto? 2. Então, eu vou multiplicar o denominador e o numerador por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Professor, por que ficou 2 ao quadrado? Pela diferença aqui do índice, que é 3, e do expoente aqui do 2, que é 1. Então, aqui vai ficar 5, que multiplica a raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica multiplicado por raiz cúbica vai ficar raiz cúbica. 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a 2 fica 2 elevado a 3. Então, eu vou repetir o numerador, que é 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre, simplifico 3 com 3, vai ficar exatamente 2. Então, a fração 5 sobre a raiz cúbica de 2, racionalizada, será igual a 5 raiz cúbica de 4, né, que é 2 ao quadrado, sobre 2. Terceiro caso, o denominador é uma soma ou uma diferença de dois termos, sendo pelo menos um dos termos um radical. Então, aqui eu tenho 4 sobre a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2. Nesse caso, vou pegar a fração e multiplicar o denominador e o numerador pelo conjugado. Quem seria o conjugado? Seria aqui os mesmos termos, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2, você muda o sinal. Se for negativo, você colocaria positivo. Como aqui é positivo, você coloca negativo. Então, você vai multiplicar o denominador e o numerador pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 4, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 sobre. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou estar aqui repetindo o numerador. E o denominador eu posso simplificar índice 2 com o expoente 2, vai ficar 5 menos
índice 2 com expoente 2 vai ficar 2. Então aqui eu vou ter 4, que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 sobre quanto? Sobre 3. Beleza? Agora iremos resolver a questão de número 31 do classificatório do IFP 2020.1. Racionalizando-se o denominador de raiz de 2 mais raiz de 5 sobre 2 raiz de 2 menos raiz de 5. Então observe que aqui eu tenho uma diferença no denominador. Então seria o terceiro caso. Vou multiplicar pelo conjugado. Quem seria o conjugado? Seriam os mesmos termos aqui, ó. 2 raiz de 2, raiz de 5, mudando só o sinal. No lugar de menos eu estou colocando mais. Então o numerador e o denominador devem ser multiplicados pela mesma expressão. Qual seria essa expressão? 2 raiz de 2 mais raiz de 5. Eu vou pegar aqui o numerador e multiplicar pelo numerador. E o denominador vou estar multiplicando também pelo denominador. Então, raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, eu vou repetir aqui 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Mais raiz de 5 vezes 2 raiz de 2, eu vou repetir o 2. E a raiz de 5 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 10. Mais raiz de 5 vezes raiz de 5 fica raiz quadrada de 25. No denominador eu tenho o produto da diferença pela soma. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui é 2 raiz de 2. Eleva ao quadrado. Menos o segundo que é raiz quadrada de 5. Eleva também ao quadrado. Então observe que aqui eu vou ter raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2 dá 4. E aqui fica raiz quadrada de 25 que é 5. Aqui vai ficar 4, aqui fica 5 e eu tenho aqui raiz de 10 somado com 2 raiz de 10, ficaria 3 raiz de 10. Você repete aqui a raiz de 10 e somaria aqui os coeficientes aqui, ó, 1 somado com 2 vai dar exatamente 3. Posso pegar 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2 dá 8, menos, simplifica índice 2 com expoente 2, vai virar 5. Posso somar esse 4 com 5, vai dar 9, mais 3 raiz de 10 sobre 8 menos 5 dá 3. Esse 3 ele vai dividir tanto o 9 quanto o 3 raiz de 10. Então 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 raiz de 10 dividido por 3 vai ficar raiz de 10. Então o resultado final aqui seria 3 mais raiz de 10, que aparece na letra D de dado. Agora, para resolver a próxima questão, iremos fazer uma pequena revisão de produtos notáveis. Aqui eu tenho o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E o terceiro caso, que a gente utilizou na questão anterior, o produto da soma pela diferença corresponde ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Com isso, a gente vai resolver a questão de número 33. Se os valores reais de x e y são tais que x vezes y é igual a 18 e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 39. Então, o valor de x sobre y mais y sobre x menos 2 dividido por 4 sobre x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado é igual a... Então, eu vou repetir aqui essa expressão tirando o MMC. O MMC entre x e y fica x vezes y, ok? Pegando aqui x vezes y dividido por y dá x vezes x, fica x ao quadrado. XY dividido por x dá y vezes y, fica y ao quadrado. Menos xy vezes 2 dá 2xy dividido. Vou repetir o 4. Observe que aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. É como se eu tivesse a ao quadrado menos b ao quadrado.
A diferença de dois quadrados é a soma multiplicado pela diferença, ou seja, é o primeiro somado com o segundo multiplicado pelo primeiro menos o segundo. Então aqui eu vou pegar o primeiro, x mais y, e vou somar com o segundo, que é x menos y, vezes, vou pegar o primeiro, que é x mais y, menos o segundo, que é x menos y. Então, a diferença de dois quadrados é o primeiro somado com o segundo, multiplicado pelo primeiro, menos o segundo. Beleza? Isso aqui eu utilizei, olha, a diferença de dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado vai ficar a mais b multiplicado por a menos b. Bacana? Então, dando continuidade, eu estou repetindo aqui o numerador. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy está aqui. Estou repetindo o xy. Dividido, vou repetir aqui o 4. E o denominador, como vai ficar y positivo com menos y, dá zero. Então, vai ficar x mais x, 2x. Aqui eu vou ter x mais y menos x. Esse menos com esse menos vai ficar mais y. Então, x com menos x vai dar zero. Y menos com menos mais y. Y mais y fica exatamente 2y. Então, eu repeti aqui essa primeira expressão. Dividido, repeti o numerador 4. 2 vezes 2 dá 4. X que multiplica y, está aqui. Posso simplificar esse 4 com esse 4. Então, eu vou repetir novamente a primeira expressão. Dividindo 4 por 4 vai ficar 1 sobre xy. Agora eu tenho divisão de frações. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, repetir aqui a primeira, estou multiplicando pelo inverso de 1 sobre xy, o inverso é xy sobre 1. Posso simplificar esse xy com esse xy, então só vai ficar a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy. Então, qual é o valor dessa expressão? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, a questão me deu, é 39. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é 39. Menos 2 vezes xy, que é 18. Então, vai ficar 39 menos 2 vezes xy, que é 18. Então, aqui fica 39 menos 18 vezes 2 dá 36. 39 menos 36 vai dar exatamente 3, que aparece aí na letra A de aprovado. Ok? Questão de número 34. A expressão numérica 1,25 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a 0,444 e assim sucessivamente. Observe que aqui é uma dízima periódica. Quando simplificada, resulta no produto de uma potência de base 2 por uma potência de base 5. Isto é, 2 elevado a m vezes 5 elevado a n. Nesse caso, a soma m mais n é igual a... Então, observe o seguinte, 1,25 eu posso escrever na forma de fração. 125, como aqui eu tenho duas casas decimais, vai ficar sobre 100. Ok? 125 e 100 eu posso simplificar tudo por 25. Então, 1,25 corresponde a quanto? 125 dividido por 25 dá 5. 100 dividido por 25 dá 4. Então, 1,25 corresponde a 5 sobre 4. O número 4 eu posso transformar para a forma de potência. 4 eu posso escrever que é 2 ao quadrado. A dízima periódica 0,444 e assim sucessivamente será igual a... O período, o número que está se repetindo aqui é o 4. Como esse número é formado por um algarismo, vou dividir aqui por 9. Então, se essa dízima 0,444 e assim sucessivamente será igual a 4 sobre 9. Se você pegar 4 e dividir por 9 na calculadora,
vai aparecer 4, 4, 4, né? Até o final do visor. Se você utilizar a calculadora, pegar 4 dividido por 9, o que é que vai aparecer no visor? 0,444 até o final, tá certo? Então eu vou repetir aqui, ó, 1,25. Eu posso escrever na forma de fração 5 sobre 4. Só que 4 seria 2 ao quadrado. Repete aqui o expoente que é menos 2. Vezes, no lugar do 4 eu vou colocar 2 ao quadrado. Elevado a essa dízima periódica que eu posso transformar para fração 4 sobre 9. Então aqui vai ficar 5 elevado a menos 2, 2 elevado a 2 elevado a menos 2. Vou conservar a base 2 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 2 dá menos 4, então fica 2 elevado a menos 4. Aqui seria potência de potência. Conserva a base que é 2, multiplica os expoentes. 2 vezes 4 dá 8, então ficaria 8 sobre 9. Então fica 5 elevado a menos 2 sobre 2 elevado a menos 4 vezes 2 elevado a 8 sobre 9. Aqui eu tenho divisão de potência de base 2. Eu vou conservar a base 2 e vou subtrair os expoentes. Eu vou repetir aqui 5 elevado a menos 2 vezes, estou conservando a base que é 2 e vou subtrair os expoentes. Então fica 8 sobre 9 menos esse expoente aqui que é menos 4. Esse menos com esse menos vai ficar mais 4. Então aqui eu tenho 5 elevado a menos 2. Aqui eu tiro o MMC, vai dar 9. 9 vezes 4 dá 36. Menos com menos dá mais 8. 36 com 8 dá quanto? 44. Então, qual é o valor do M? O M aqui é o expoente do 2. Então, o M aqui é 44 sobre 9. E o N é o expoente do 5. Quem é o expoente aqui do 5? Menos 2. Então, o N vai corresponder a quanto? A menos 2. Então, se o M é 44 sobre 9 e o N é menos 2, o que é que ele pede? A soma de M mais N. Eu vou somar o M, que é 44 sobre 9, com o N, que é menos 2. Tirando o MMC aqui vai dar 9. 9 vezes menos 2 dá menos 18, somado com 44 vai dar 26. Então, a resposta do somatório do M com N é 26 sobre 9, que aparece aí na letra B de bola. Questão 35. A expressão raiz quinta de P que multiplica a raiz quarta de P que multiplica a raiz cúbica de P com P maior do que zero, diferente de 1, quando colocado na forma de potência de expoente fracionário, é igual a... Então eu vou pegar essa raiz aqui, a raiz cúbica de P, e colocar ela em forma de potência. Lembrando que qualquer raiz, qualquer radical, pode ser transformado em uma potência de expoente fracionário. Então você repete aqui o radicando, que vai ser a base da potência, no caso aqui é 2, e o expoente será uma fração, onde o numerador dessa fração será o expoente aqui do radicando, que é 3, e o denominador seria o índice da raiz, que é 5. Então, dessa forma, a raiz cúbica de P, eu posso dizer que é P elevado a 1, que é o expoente do radicando, sobre o índice, que é 3. Então, a raiz cúbica de P seria P elevado a 1/3. Então, estou repetindo aqui a raiz quinta de P vezes a raiz quarta de P, que multiplica a raiz cúbica de P elevado a 1, seria P elevado a 1 sobre 3. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Vou conservar a base, que é P, e vou somar os expoentes. O expoente aqui do primeiro P é 1 e do segundo é 1/3. Eu vou somar 1 com 1/3, vai dar 4/3. Então aqui vai ficar a raiz quinta de P vezes a raiz quarta, o produto de P por P elevado a 1/3, você conserva o P e soma os expoentes. 1 somado com 1/3 vai dar exatamente 4/3.
Novamente, eu vou transformar essa raiz aqui em potência. Observe que eu posso simplificar esse 4 com esse 4. Então, no lugar desse 4 aqui fica 1. Então, eu vou ter aqui a raiz quinta de P, simplificando 4 por 4 fica 1, então fica P elevado a 1 terço. Novamente, eu vou multiplicar P pela potência P elevado a 1 terço. Conservo a base, que é P, e somos expoente. 1 mais 1 terço, a mesma soma. 1 somado com 1 terço vai dar quanto? 4 terços. Então, eu chego aqui nessa raiz quinta de P elevado a quanto? A 4 terços. Então, transformando essa raiz em potência, eu vou pegar aqui o P, o 4 terços. O índice é 5. Então, esse índice ele vai lá para o denominador. Como aqui já tem 3, então eu vou multiplicar 5 por 3, vai dar quanto? 15. Então, fica P elevado a 4 sobre 15. Isso aparece exatamente na letra E. Então, a alternativa correta da questão 35 seria a letra E. E para finalizar, a questão 56. A trajetória de uma bola em um chute descreve uma parábola, supondo que a altura h em metros, em que a bola se encontra, t segundo após o chute, seja dado pela fórmula h de t, ou seja, a altura está em função do tempo, t, é igual a menos t ao quadrado mais 4t. Qual a altura máxima atingida pela bola? Observe que o coeficiente A, que seria o coeficiente de t ao quadrado, é menos 1. O B, que seria o coeficiente de t, é 4. O C, que é o termo independente, que é o termo que vem sem o t, não aparece. Então, C é 0. Então, como o A é negativo, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Se o A aqui fosse positivo, a concavidade seria voltada para cima. Mas como o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Observe que a altura máxima é o ponto aqui mais alto da parábola, ou seja, vai corresponder ao vértice. Professor, e como é que eu calculo o x do vértice e o y do vértice? Pelas fórmulas. X do vértice é menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Professor, e que é esse delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, ele me pede a altura máxima. Tem alunos que ficam na dúvida. Ah, professor, eu vou utilizar a fórmula do x do vértice ou do y do vértice? Observe na função, quem aparece aqui elevado ao quadrado, aqui é o t. Está na função de quem? De x. Então, se ele pedir o t, que é o tempo, ele está pedindo x. E se ele pedir aqui o y, o h que está funcionando aqui como y, como uma imagem, a gente vai calcular o y do vértice. Observe que ele está pedindo altura, então não é t, é h. H está no lugar de quem? Do y. Então, consequentemente, a gente vai estar calculando o y do vértice. Para isso, eu vou primeiro calcular o delta. Então, quem é delta? B ao quadrado. O B aqui é 4 ao quadrado menos 4, o A é menos 1, vezes o C, que é exatamente 0. Não aparece o termo independente, então C é 0. Menos 4 multiplicado por menos 1 multiplicado por 0 vai dar 0. Então, fica apenas 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, delta é 16. Então, o y do vértice, que aqui é a altura máxima, será igual a menos delta sobre 4a. Então, a altura máxima será menos o delta, que é 16, sobre 4 vezes a, que corresponde a menos 1. Então, fica menos 16 sobre 4 multiplicado por menos 1 dá menos 4. Menos 16 dividido por menos 4 vai dar 4 positivo. Então, a alternativa correta seria a letra C. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui nessa videoaula. Estamos disponíveis aí para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. É só estar entrando aí em contato com os monitores, tá bom?
Um abraço, boa sorte e até a próxima.